Recording is on. É, 27 horas, 20 horas aí. Pontualmente, 20 horas em Palmas, Tocantins, e 19 horas aí no Mato Grosso do Sul. Tá por tua conta. Tá ótimo. Muito boa noite a todos. Hoje um feriado gostoso, né? Convidamos a todos para o estudo do Livro dos Espíritos através dessa live. Que, por sinal, a live, que número que é, Dilon? Você tá na 152. Hã? 152. 152 lives. Nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos. Isso. A pergunta é de 803 a 824, capítulo 9, Desigualdade das Riquezas. E essa live tem um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fica na rua Iviema, número 5.565, Jardim Monte Líbano. A pergunta de hoje é a pergunta de número 809. E como é de praxe, né, nós não poderíamos começar o nosso encontro semanal sem fazermos uma prece a Deus, né, pedindo a Deus Todo-Poderoso que nos ilumine nesta noite de hoje, abrindo as nossas mentes para que a gente possa assimilar o capítulo em foco, né? Aprender um pouco mais para tornar as nossas vidas mais leves. Entender a doutrina espírita, os ensinamentos de Deus, de Jesus, e ser feliz, porque esse é o objetivo de todos nós, alcançar a felicidade através da sabedoria. E a gente sabe que a sabedoria vem de Deus, né? Mas nós temos que nos esforçar para aprender aquilo que Ele nos passa, que os Espíritos nos passam, que Deus, Nosso Senhor, Jesus, a cada capítulo que a gente participa, a gente sai mais inteligente, mais desenvolvido, né? Então, que a sua paz se faça presente. Deus e Jesus nos abençoe o meu querido irmão Odilon, que é quem vai fazer a intermediação do estudo do Livro dos Espíritos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite a todas e a todos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo na Lei da Igualdade, Lei de Igualdade, que essa Lei da Igualdade é uma das leis morais do Livro dos Espíritos, que vai da questão 803 até 824. Como o Orlando disse, nós estamos na questão 809, hoje 20 de novembro de 2025. E vamos ao estudo, então, desta noite. Aqui nós colocamos todas as leis, né? Nós já estamos concluindo, né, as leis morais já. Falta bem pouquinho. Esse que está amarelado aí é o que nós estamos fazendo ainda. E lei de igualdade. Daí nós estamos no item desigualdade das riquezas, que nessa lei da igualdade tem vários itens, né? 7 itens. Então nós estamos lá no item número 4, que é a desigualdade das riquezas. Essa questão aqui, a 808, foi a última que fizemos na semana passada. A 809, ela tem a ver com ela, né? Então, for só ler ela rapidão, né? E a gente já passa para 809, só para a gente
se situar no assunto, né? Para a gente se inteirar do assunto que nós estamos tratando agora. A 808 diz o seguinte: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das aptidões, que dá a uns meios de aquisição do que a outros? Sim e não. E quanto à trapaça, o roubo? O que você diz isso? Então não é só uma questão de aptidão, mas é questão de esperteza, né? Aquela esperteza muitas vezes desonesta que leva a pessoa a ficar rico, né? Passar os outros para trás, né? Usar de má fé para poder adquirir riqueza. Então, sim e não. Não é questão de desigualdade de aptidões apenas, mas sim de esperteza, muitas vezes. Aí vem a 808A. A riqueza hereditária, né? A herança. Não seria, então, fruto das más paixões? Aí pergunta: o que você sabe sobre isso? O próprio Espírito faz a pergunta e responde: retorne à origem dessa riqueza e você verá se ela é sempre pura. Você sabe se no princípio ela não foi fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas, mesmo sem falar da origem, que pode ser má, você acredita que a cobiça dos bens, mesmo a melhor aquisição, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam de sentimentos louváveis? É isso que Deus julga e te asseguramos que o julgamento dele é mais severo que a dos homens. Então, essa foi a pergunta que nós paramos na semana passada, até nós comentamos, né? Falamos das riquezas hereditárias, né? Que as pessoas lá na origem, né, tomavam a terrinha da pessoa e ficavam com a terra, matavam, então escravizavam muitas vezes, explorando o pobre. E hoje ainda existe, né, essa questão, né? Trapaça e roubo, muitas vezes a origem. Então, a origem nem sempre é a origem de aptidões da pessoa que faz um bom trabalho. Chegou o seu Maurício. Seja bem-vindo, seu Maurício. Boa noite. Boa noite, por atraso, viu? Estava numa ligação para o Murilo, aí enrolei. Chegou a tempo, porque nós só fizemos a leitura da questão que ficou na semana passada, da última. Agora que nós vamos passar para a questão do dia, que é a 809. E já Então. passando para 809, quem faz... Ô, João Dalmolin, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Então, como eu estava dizendo, nós só lemos a 808, né, que era a última questão que foi lida e comentada na semana passada. E agora que nós vamos começar realmente na questão do dia, que é a 809, que está aí na tela. E começando ela, quem que vai fazer? Tá por conta aí de quem se habilitar. Começar. João Dalmolin começa, então. Se uma riqueza foi mal adquirida na origem, aqueles que herdarem mais tarde terão alguma responsabilidade por isso? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tampouco quando eles o desconhecem. Mas fiquem sabendo que muitas vezes uma fortuna só chega a um homem para lhe proporcionar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se ele a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para os dois, pois frequentemente este último quem a provoca. Bom, essa questão aí me deixou um pouquinho assim, discordante, né? Porque se o segundo lá, o herdeiro, vai e repara a injustiça que foi feita, o bem que foi tirado injustamente de outro, ele vai e devolve, ou ele vai e faz alguma coisa, disse que a justiça fica
feita para os dois, para aquele primeiro lá que fez a justiça. Pode ficar feita do ponto de vista de quem era a vítima, mas pela responsabilidade de quem fez, aquele que fez, no meu ver, continua responsável, porque não foi da vontade dele, não foi ele, da iniciativa dele, o ato de fazer a reparação. Deixa vocês comentarem. Pois tá. Eu fico pensando sempre que os espíritos sempre nos lembram que tudo, o que importa mesmo em todos os atos é a intenção, né? Tanto é a questão dos agravantes e dos atenuantes, né? Uma pessoa que lá atrás, na época que a ignorância era predominante, muito mais do que hoje, tinha atos assim muito bárbaros, né? A responsabilidade daquela pessoa, daquela época, que comete um crime, que mata, estraçalha, tortura e faz um monte de coisa, ela é bem diferente daquele de hoje que tem uma consciência maior, né? Então, uma questão é essa, né, que a gente deve considerar, a responsabilidade. Nessa questão da riqueza, né, às vezes a gente fica muito preso à questão do que a pessoa precisa pagar, né? O reparar aí, às vezes ele tem essa conotação assim de que tem que pagar. E nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa, na época que ela fez, cometeu aquele ato, né, era uma época em que isso aí era normal, né? A pessoa tomar do outro, se enriquecer, né? E escravo, né? Tinha escravo, não tinha direito a nada, né? Os ricos eram aqueles que se achavam privilegiados mesmo, né? Por Deus e tudo mais, né? Por conta disso, a responsabilidade dele também é relativa. O herdeiro dele, ele já veio talvez numa época diferente. Então, se ele veio numa época diferente, ele tem uma boa intenção e talvez ele já reencarnou com essa ideia, né? Às vezes na programação espiritual fala, não, eu vou buscar reparar aquilo que essa pessoa fez. Vou reencarnar como filho dele e vou usar a fortuna para tentar fazer um bom uso dela, né, em benefício do outro. Aquele que desencarnou pode estar no plano espiritual também atuando junto, né? Atrapalhando ou ajudando. No plano espiritual não fica totalmente parado também não, né? Então, acho que essa pergunta ela dá para a gente talvez ter o entendimento que as coisas elas podem ter esses encaminhamentos. Não sei se eu contribuí ou enrolei mais ainda. Embolei mais ainda o caso. É mais ou menos isso Por mesmo. isso, o senhor está sem som, viu? Eu também, assim, concordo com você, em parte, mas concordo com o João também, porque eu acho que nós temos nossa responsabilidade, né? Não significa de ser punido ou não punido, mas é de consertar, né? Eu acho que a gente tem aquela responsabilidade de consertar. Eu acho que a gente todos os nossos casos aí, tudo que nós fazemos, nós temos o dever de consertar. Todo erro nosso precisamos consertar, não notadamente ser punido, né? Mas de consertar. Então, quando o outro corrige o erro que eu fiz, é, no meu ponto de vista, eu acho que com certeza eu, como espírito, não vou sentir em mim que eu corrigi, porque o outro que fez, não foi aquilo que eu fiz, está aqui ainda, né? Eu acho que aí ele ainda vai sentir, ele vai continuar ainda sentindo a necessidade de fazer alguma coisa para corrigir aquilo que ele fez de errado. Então, eu também entendo assim.
É isso mesmo. Se foi mal adquirida, uma riqueza mal adquirida na origem, significa que aquele que adquiriu, ele está com a sua consciência pesando, ele está perante a lei de Deus, ele está percebendo que tem um peso. E aí o que eu quis dizer é que não é o fato do herdeiro dele reparar que ele se sente já tranquilo, em paz por causa disso, porque ele cometeu um erro que a consciência dele está acusando e ele precisa modificar isso. Ele precisa modificar isso que ele fez errado por intenção, porque se foi mal adquirida, é porque ele sabe que ele adquiriu o mal que ele fez errado, né? Então ele precisa fazer isso para dar esses passos, né? Se arrepender, fazer a reparação, né? E aí, se a gente for olhar a ferro e fogo, o céu e o inferno, fazer ele ter uma expiação ainda. Eu, eu tenho dificuldade nessa questão aí, porque eu vejo assim, né? A gente. O objetivo todo é eu mudar a minha forma de sentir, de pensar, é eu avançar em vencer esses vícios morais que eu carrego dentro de mim: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ganância, enfim, todas essas encrencas que eu trago dentro de mim. Então, se a pessoa cometeu várias atrocidades e ela, dentro dela, ela encontrou equilíbrio, ela nem vai carregar a culpa, até porque aqueles que ela prejudicou, ela não tem mais como reembolsar, reparar muitas vezes, porque ele já está em outra. Como é que eu vou reparar? Aí fala, não, mas ele repara com outros, né? Uma pessoa que trouxe prejuízo para uns, né? Em outro momento ele vai, por exemplo, igual o Orlando citou aí, né? Vai ajudar as criancinhas, né? Vai construir creche, ajudar e tal. Então é uma forma dele compensar, ajudar outras pessoas que ele não fez mal, que não teve nada a ver com ele, mas dessa forma ele está também acumulando bônus. E essa história de bônus é que eu não entendo muito bem, sabe? Porque, por exemplo, então Cristo estava acumulando bônus, porque ele já não devia mais nada, segundo, né, a nossa questão. Mas ele fazia o bem o tempo todo. Então, aqueles que já alcançaram e está sempre ajudando, sempre. Ele não está mais resgatando, né? Então, o resgate é uma compensação que eu crio porque eu não consegui vencer aquele vício moral. Então, eu falo bem assim, eu não consigo, eu carrego essa culpa me incomoda e ela está me fazendo sofrer, eu preciso resgatar, preciso resgatar. Então, Deus fala, né, deu essa condição, você resgata fazendo bem, mas não necessariamente com aquele que você prejudicou. Você vai fazer o bem, simplesmente você vai fazer o bem, vai fazer caridade para você compensar essa culpa que você carrega. Mas você não precisa. Você pode vencer pelo amor, sem precisar carregar a culpa. Eu carrego a culpa porque eu ainda me sinto culpado, né? Devedor, né? Eu me sinto, né? Não é Deus que me coloca essa peja de devedor. E aí eu carrego isso e daí me obrigo a fazer certas coisas. Em alguns exemplos, dei um exemplo assim bem mais assim, não é tão fundo nessa questão, que é o exemplo do André Luiz lá no nosso lar, que quando ele encontra uma pessoa que o pai dele prejudicou e ele estava junto e ele sentiu que ele prejudicou também porque ele foi omisso, né? O pai dele explorou, a pessoa passou dificuldades, toda a família teve um monte de problemas e ele encontrou, ele ficou constrangido. Falou, puxa vida, eu prejudiquei. Ele falou, não, larga a mão disso, André Luiz, não tem mais nada disso. Agora que eu estou aqui, eu vejo que aquilo ali foi um bem para mim, né? Me ajudou a vencer um monte de problema que eu tinha emocional. Então, eu tenho que agradecer seu pai e a você pela oportunidade que deu de eu crescer. Então, eu vejo mais ou menos nessa forma, né? Mas, Não penas e é, castigo, não compensação, não crédito, débito, né? Mas uma coisa mais leve nesse sentido. mas desse ponto de vista mesmo aí, Odilon, concordo plenamente com você aí. Mas justamente nesse ponto que essa questão ainda falha um pouquinho.
Porque não é pelo outro que veio ter reparado aquilo lá que o problema já resolveu. A resolução não está nisso. Por exemplo, eu chego e roubo muita coisa, né? Adquiro uma propriedade, tudo ilícita. Aí depois, o meu filho, depois de mim, pega e repara. Então, o meu sentido ali, para mim, no meu sentir, não foi reparado ainda. Porque eu vou sentir que pelos meus erros, eu vou sentir que eu vou precisar de vir uma outra encarnação para trabalhar isso em mim, para melhoria. Concordando com você que a questão não é nem de punição, mas ele mesmo vai sentir a necessidade de trabalhar isso. Aquilo eu não dei conta de trabalhar direito. Agora eu quero voltar e tentar trabalhar nisso aqui para eu consertar essas minhas atitudes. Eu penso também que É isso mesmo. tem a ver também com aquela ideia da cura intercessória, lembra que a gente vê também, né, nos trabalhos intercessórios em favor do outro. O outro, é claro que o outro vai ter que mudar o seu comportamento, sua visão de vida e tudo mais, né? Mas se eu fiz uma coisa extremamente errada e eu vejo uma pessoa querida, um dos meus amores lá, reparando em meu nome, isso me transforma também, de certa forma, me ajuda, né? De alguma maneira, não? Não sei. Eu acho que o que tem em comum aí, né, em tudo que nós dissemos, é que aquele que, como o Dilon disse, tinha um vício, ele tem que vencer esse vício. Se para frente os outros fizeram diferente, é uma coisa boa, já é uma superação, porque não houve ali uma lealdade no mal. Aliás, houve um sentido de justiça, de reparação, tal. Mas aquele que praticou, ele precisa ainda vencer. E para vencer, como que vai ser? Aí é com cada um, né? Se ele vai precisar de uma expiação, se ele vai precisar simplesmente uma vida normal, uma vida correta, sem necessariamente fazer aquele bem ou o contrário do mal que ele fez a outros. Por exemplo, se ele induziu as pessoas ao consumo de entorpecentes, e aí na outra vida ele não vai ser uma pessoa que ajuda os viciados, tal, mas ele simplesmente está fazendo a coisa correta, ele não está optando por nada disso, ele já modificou. Ele já se modificou. Agora, eu não sei, na questão, né, na questão da balança aí, da questão da dívida, como é as palavras que foi usada simbolicamente, desde o tempo de Jesus, né? Aliás, desde muito antes, na questão da dívida, como fica a consciência desse espírito para frente. Mas eu vejo assim, nessa parte, como o Dilon disse, se a pessoa já sentiu que está fazendo tudo corretamente, já superou aquilo lá, ele já não tem mais o que modificar, exceto fazer todo o bem que seja possível para o seu progresso. Que isso aí é independente de ele ter errado antes ou não ter errado antes. Verdade. Isso significa que o outro ter feito não vai modificar a mim. O outro ter corrigido o erro que eu fiz, o outro corrigiu, isso não reflete muito no meu erro, né? Esse meu erro é comigo, né? São os problemas, eu que tenho que enfrentar ele depois. Eu disse assim, que influencia num processo pedagógico, né? Como a questão, por exemplo, do exemplo, né? Do modelo, né? Na questão familiar, isso ocorre, né? Eu sou modelo para o meu filho, até certo ponto, mas a decisão de mudar ou não é dele.
De repente ele pode repetir aquilo que ele trouxe de outras encarnações, é uma escolha dele. Mas o que eu faço pode influenciar, tanto para o bem quanto para o mal, posso influenciar. Posso até reforçar alguns comportamentos inadequados, né, se eu tenho eles comigo. E até acabo levando ele também para o abismo, ao invés de levá-lo para... Então, nesse sentido que eu acho que talvez funcione essa questão intercessória, né? Auxilia, né? Quando eu vejo lá minha mãezinha preocupada comigo, né, orando e tal, falando, olha, que tiro de longo do vício, que ele tá perdido e tal, de repente isso pode me influenciar, né? Pode me tocar e eu falo, puxa vida, eu tô fazendo mal para minha mãe, eu vou tomar jeito, né? Eu vou me arranjar. E posso falar, não, dane-se, eu vou levar minha vida do jeito que eu tô mesmo, pronto, né? Então talvez ajude nesse sentido. Não sei. Algo mais? Vamos para frente. O Orlando ficou quietinho nessa, hein? Não, é que eu tô aprendendo com vocês aí. Vamos lá para 810. 810. De quem é essa? Pode ser minha. Vamos lá. Sem nós afastarmos da legalidade, podemos nós dispor dos bens de uma maneira mais ou menos equitativa? Somos responsáveis, depois da morte, pelo uso que tenhamos feito dos nossos bens? Toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, e os das outras ações são sempre amargos. Sempre entendam bem isso. É tudo aquilo que nós falamos aí, né? Que vocês falaram, né? E eu fiquei ouvindo. Na verdade, a gente vai ser cobrado, né? Do que a gente teve, como é que a gente teve, o que não é pecado você ter uma condição financeira boa, não é pecado, não. O pecado é como você adquiriu aquela condição financeira e o que você está fazendo com aquele montante de dinheiro que Deus te deu, de bens, né? Que eu sempre falo, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, me aposentei nela, né? Através dela eu criei meus filhos, através dela formei os dois, sustentei a minha casa. Quando eu saí, foram muito legais comigo, né? O responsável pela empresa me agradeceu, me deu uma carta de apresentação, e eu sou muito grato por essa empresa até hoje, porque ela não fez nenhum tipo de coisa errada para mim. Então, eu tenho que ser agradecido, né? E eu acho que o dono dela deve ter esse pensamento, porque senão quem tomava conta dela seria diferente, né? Então, a forma como você ganhou, tudo está numa coisa que o Dilon falou aí, na consciência, né? Na nossa consciência. Às vezes você tira alguma herança, alguma coisa, né? Eu nunca tive essa sorte, né? Mas se a pessoa tira uma herança, um dinheiro bom, daí ele não quer nem saber como é que foi adquirida essa herança, né? Mesmo porque, às vezes, os pais da gente nem contam, né? Nem conta, a gente às vezes nem estava tomando conhecimento, sabe que ele tem bem de vida, né? Então, agora, o que eu vou fazer com aquela herança que eu peguei aí é outra história, né? Aí é uma coisa comigo mesmo. Muito bem. Ele fala aí, sem nos afastarmos da legalidade,
podemos nos dispor dos bens de uma maneira mais ou menos equitativa. Então, mesmo tudo legal, de forma legal, podemos usar de uma forma mais ou menos equitativa. Aí ele faz a A pergunta, né? escravidão, né, Somos seu responsáveis? Maurício? A escravidão é exemplo Pois disso, é. né? Era legal, né? Só que não era moral. A Aham, questão da lei tem isso, né? Moral e legal. verdade. Aí depois ele pergunta: somos responsáveis depois da morte pelo uso que tenhamos feito das vezes? Claro que a lei de Deus é isso, né? É a lei do livre-arbítrio. Nós temos a liberdade, nós temos escolha, né? Então nós temos nossos bens. Aí nós podemos fazer o uso dele da forma que nós quisermos, com o livre-arbítrio nos dá essa liberdade. Só que a resposta, né, fala que toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, e os das outras ações são sempre amargos. Sempre entendam bem isto. Então, é a questão do nosso livre-arbítrio. Podemos plantar o que nós quisermos, mas seremos responsáveis pelo que nós fizermos. Então, numa outra tradução, no final da pergunta ali diz assim: vai ser responsável pelo testamento que deixar? Quer dizer, depois da morte, o destino desses bens e o resultado que vai ter desse destino, dá alguma responsabilidade para aquele que fez o testamento, que dividiu de forma, não, de uma forma ou de outra, menos igual, menos igualitária entre lá os seus, ou sei lá quais os critérios? E a resposta está aí, né? A resposta está aí que toda ação produz os seus frutos e os resultados dos frutos vão ser sentidos. Se são bons, vão ser resultados doces, se são ruins, vão ser o contrário, né? Vão ser sempre amargos. É isso. Essa tradução que o João Dalmolin trouxe dá um entendimento um pouco diferente, né? Na questão, né? Dá um entendimento sobre o resultado que for feito após a morte, né? Eu deixei tanto para um, tanto para outro, tanto para outro. O que ele fez daquela herança que eu deixei, qual a responsável, né? Depois da morte, por isso. E aqui está dizendo Seria pelo mais no uso, sentido das partilhas, né? mas aqui está dizendo pelo uso que tenhamos feito dos nossos bens, né? Também dá a entender no atual, né? Dentro da lei. É, Então dá para ter os dois entendimentos aí, depende da tradução. Essa questão de. porque, mas na pergunta, lá no início da pergunta, se for pensar, bate com essa que o João Damolin falou, que fala dispor, né? O dispor dá essa ideia de partilha mesmo, né? É, Aí depois, no final, ainda coloca o finalzinho da pergunta, também coloca essa ideia de dispor. Só que nessa aqui, fala pelo uso que temos feito. é, Então ficou um pouquinho diferente. Eu acho que a ideia não é a mesma, mesmo, dá uma ideia diferente. é. Mas eu acho que nós fizemos uma boa análise das duas situações, né? É, Acho que deu certo. Essa questão de tradução é meio complicado mesmo, né? Porque literalmente, né, não dá para se traduzir, né? Uma ideia. E a ideia, ela tem uma certa flexibilidade aí, né? Que as pessoas. Eu leio uma coisa, estou em entendimento, traduzo de acordo com o meu entendimento, o outro faz diferente, um pouquinho, né, ali. Então, ainda bem que Kardec, né, deixou bem claro, né, que é para a gente estudar. Estudar e ver o que está coerente, né? Nada de fé cega, vamos analisar direitinho. Tudo. 811. Vamos lá. De quem que é essa daí? O senhor quer participar, senhor Maurício, das leituras do rodízio? pode ser, pode ser. 811. Será possível
e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Resposta: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Na questão A. Há, no entanto, homens que julgam ser esse remédio aos males da sociedade. O que os espíritos pensam disso? São sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Eles não compreendem que a igualdade com a qual sonham seria logo rompida pela força das coisas. Combatam o egoísmo, que é a chaga social de vocês, e não procurem quimeras. Essa questão, ela é interessante porque eu acho que fala-se que alguns acreditam da igualdade, né? Que seria, que seria importante se houvesse a igualdade. Mas ele fala que isso não é possível, né? Possível. Porque leva em conta a diversidade das faculdades e dos caracteres. E leva em conta as provações também, né? Aquela tarefa nós pegamos também para. Que às vezes um espírito pega uma tarefa lá no plano espiritual para ser bem pobrezinho, por exemplo. Então não tem a ver com faculdades, nem inteligência, nem nada. Ele já veio, qualquer tarefa, acaba não tendo oportunidade pela aprovação. Mas aí ele fala que há homens que julgam ser esse remédio aos males da sociedade, ou seja, a igualdade. Eu acho que tem poucas pessoas que acreditam nisso. Mas o Aliás, eu grupo, por desconheço exemplo, isso, viu, seu mineiro, Maurício? Eu desconheço alguma ah, doutrina que traz isso aí, essa ideia de é que igualdade. politicamente, pelo menos politicamente, quando existe as universidades políticas aí que pede socialismo, etc., etc., eles trabalham para a redução da diferença, né? É Mas não igualdade absoluta. ter as pessoas ter direito àquilo que é básico, né? Moradia, educação, saúde, né? E, inclusive, isso está até previsto na nossa Constituição. Nossa Constituição, ela não é cumprida, né? Mas ali os direitos básicos ela já é previsto, né? E tem alguns países que isso é cumprido, né? Pessoa não, ninguém pode passar fome, ninguém pode morar embaixo da ponte, né? Tem que ter casa para todo mundo, isso aí. Não é questão que a riqueza vai ser igual para todo mundo, mas que aquele mínimo necessário, né, as pessoas terão. Porque é interessante que ele fala aqui que isso é impossível, é claro que é impossível. Sim. Porque se você pega, se você pega 10 pessoas pobres, né? Aí você pega e dá 100 mil nas mãos de cada uma dessas 10 pessoas. Um compra um pedacinho de chão ali, um lote, começa a plantar as coisas. O outro vai comprar móveis. Aí compra uma geladeira de 10 mil, compra uma TV de 15 mil, vai comprando tudo. Então, isso varia, cada um tem. Por isso que realmente prova que não é possível mesmo essa igualdade. Porque mesmo se você der igual para todo mundo, logo um pouquinho tempo a diversidade volta. Ilustrando isso aí, seu Maurício, dando exemplo, na época dos garimpos, lembra? Eu vi uma vez na Globo uma entrevista com uma pessoa que era garimpeiro lá, que conseguiu assim coletar bastante ouro e tudo mais, né? Que diz que ele, para gastar o dinheiro que ele tinha, que ele ganhava bastante, ele fretou uma vez o avião da VASP, né? Que naquela época era VASP, né? Para levar só ele do garimpo na cidade para outra, aliás. Ele saiu do garimpo, foi numa cidade para outra, né? Então ele torrou todo o ouro que ele, em seguidinha, ficou pobre. Aquele mesmo pobre, ele estava sendo entrevistado, estava bem pobre. Então, realmente, isso que o senhor falou é uma realidade, né? Tem alguns que usam de uma forma, outros usam de outra, e acaba ficando, uns ficam cada vez mais ricos, outros cada vez mais pobres. Essa questão realmente não tem solução assim na marra, tem que ser cada um é cada um.
Ele está levantando uma questão aí que era uma polêmica, né, no tempo de Allan Kardec, essa questão da igualdade. Então, o espírito está respondendo e o espírito está concordando que existiam pessoas, há indivíduos que acreditam ser esse o remédio para os males da sociedade, né? Então, e que indivíduos são esses? Não sei. Eu não sei se era a teoria igualitária do comunismo. Talvez era isso a que estavam se referindo, que era uma proposta que estava surgindo como algo bem forte, como solução para os males da sociedade, os males do Estado, que protegia as diferenças sociais, as diferenças econômicas, né? O Estado, ele garantia isso, e continua garantindo, né? Lógico. Depende do regime de propriedades, depende de tudo isso, das leis. Por exemplo, hoje nós sabemos que a desigualdade ela está fundamentada numa lei, né, que é a lei da propriedade privada. Aquilo que você adquiriu é seu e ninguém tira. Nem o Estado não é para tirar, né? Em algumas situações o Estado pode. O Estado pode tirar, pode expropriar a pessoa, né? Mas eu acredito que ele estivesse aí se preocupando com a teoria comunista, porque a teoria comunista é uma coisa que, na doutrina espírita, ao meu ver, ela foi rechaçada, né, como algo que era uma quimera, como dizem. Isso é uma quimera, isso é uma utopia irrealizável e que não tem utilidade também. Como é que você vai querer que todos tenham as mesmas coisas? Isso não é possível, porque as pessoas são diferentes, como bem exemplificou ali o Maurício. Então, alguns compram bens de consumo, outros compram bens duráveis, outros compram imóveis com um recurso considerável que seja colocado nas mãos. E outros ainda podem, né? Não é impossível que outros ainda iniciem uma obra social. Muito bem. Algo mais? Vamos para 812, então. 812. 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Quer dizer, se não é possível ser igual à riqueza, também não é possível ser igual o bem-estar das pessoas? Foi isso que eu entendi. Não. Mesmo não se dará com o bem-estar. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Pois é, a questão do bem-estar aí relativizou muito a liberdade de praticar algum tipo de trabalho, né? Talvez o bem-estar para nós é uma coisa muito mais ampla, né? E está dizendo que quanto ao bem-estar não é como quanto à igualdade de riquezas, e que o bem-estar, sim, pode tornar as pessoas muito mais iguais em sentimento de bem-estar, mesmo praticando atividades diferentes, porque cada um pode praticar algo que seja útil e que o outro nem gosta de praticar. Enfim, foi o que disse aí. Mas eu vejo que para nós o bem-estar vai lá mais ou menos pelo conceito que está nas Nações Unidas, né? E que é o bem-estar. É uma condição
de equilíbrio, uma condição de saúde mental, espiritual, emocional, material, social, enfim, que inclui todos os aspectos do ser humano. Esse seria o ser humano integral. Saúde, né? Nós estávamos até estudando na segunda-feira, a gente tem um estudo daquela obra Homem Integral, de Joana de Ângeles, sobre a saúde, né? Dá esse entendimento também do bem-estar, né? Uhum. Coisa mais. Ela começa trazendo o conceito da ONU, né? Da OMS também,